Golpe da maioridade. Golpe da maioridade foi o nome que se deu para a antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara, para que ele pudesse ser coroado Dom Pedro II no ano de 1840, sendo anunciado então no dia 23 de julho de 1840. Essa ação foi defendida inicialmente pelos liberais, um dos 3 partidos existentes na época, que viam na proposta uma forma de trazer estabilidade política ao país, que estava em meios a conflitos internos em vários estados, mas também de afastar os conservadores do poder. Com isso, o herdeiro foi coroado imperador, convertendo-se em Dom Pedro II. O golpe da maioridade foi a manobra política que colocou fim no período regencial e inaugurou o segundo reinado, pois a maioridade de Pedro de Alcântara foi antecipada para que ele pudesse ser entronizado como imperador do Brasil. O contexto político e social que o país enfrentava na década de 1830 foi crucial para que isso acontecesse. Em 1831, o imperador Dom Pedro I houvera abdicado do trono no Brasil por conta da insatisfação que havia com o seu reinado. Ele deixou o trono para o seu filho, para que este pudesse assumi-lo quando tivesse a idade mínima requerida pela Constituição de 1824, ou seja, 18 anos. Pedro de Alcântara só poderia se tornar imperador do Brasil quando completasse esta maioridade. Assim, a legislação brasileira exigia que um período de transição fosse iniciado até que o herdeiro tivesse a idade para assumir o trono. Neste período, o Brasil seria governado por regentes que teriam um mandato por tempo determinado. No início do período regencial, a administração do Brasil era realizada por 3 regentes, sendo do ano de 1831 até o ano de 1834. A partir de 1835, as regências passaram a ser individualizadas, e essa mudança só aconteceu por conta do ato adicional de 1834, que, entre diversas reformas, substitui a regência trina pela regência una. Independentemente da forma das regências, a década de 1830 foi um período extremamente agitado na história do nosso país. A década de 1830 ficou marcada por disputas políticas promovidas pelos partidos políticos existentes naquele período. 3 partidos existentes eram os liberais moderados, os liberais exaltados e os restauradores. A disputa na política travava por esses 3 partidos intensamente, e um exemplo claro disso foi a forte oposição que o padre Feijó encontrou quando esteve na regência. Esse período também foi muito acompanhado por reformas, como o ato adicional de 1834, que enfraqueceu a centralização política do país, dando mais autonomia para as províncias brasileiras. Essa mudança, somada às incertezas do país no período e às desigualdades sociais, motivou uma série de revoltas em diferentes partes. Nesse período, o Brasil viu rebeliões acontecerem, sendo que as principais foram Sabinada, Cabanagem, Balaiada, Revolta dos Malês e Revolução Farroupilha. O cenário do país era, portanto, caótico. A política estava em crise. As províncias estavam em agitação e não havia muita ideia de como resolver os problemas do Brasil, até que se cogitou que a instabilidade política e social do país poderia ser resolvida por meio da antecipação da entronização do herdeiro.
A antecipação da maioridade para que Dom Pedro pudesse assumir o trono e a instabilidade que o país passava por conta das reformas e a disputa pelo poder motivou o Partido Liberal, herdeiro dos liberais moderados e exaltados, a fomentar a antecipação da maioridade do herdeiro. Isso porque a entronização de um novo imperador foi vista como maneira ideal para solucionar os problemas que o Brasil enfrentava à época. O que se buscava era a estabilidade da nação. No entanto, um fator não pode ser esquecido. Os liberais passaram a defender a antecipação da maioridade do imperador porque eles estavam afastados do poder desde que havia se iniciado a regência de Araújo Lima em 1837. A medida, então, era em parte uma manobra por meio da qual eles objetivavam cair nas graças do imperador a fim de retomarem seu poderio político e afastarem os conservadores do poder. Assim nasceu um clube da maioridade, um grupo de liberais que passou a lutar para que a maioridade do herdeiro fosse antecipada. Por meio desse clube, a ideia transformou-se em projeto político e começou a ganhar espaço, principalmente porque muitos dos governistas aliados a Araújo Lima também defendiam a ideia. Já o regente Araújo Lima tinha noção de que o projeto liberal visava a sua derrubada, mas ainda assim ele não demonstrou se opor à ideia, porque muitos acreditavam que a entronização de Pedro de Alcântara poderia mudar os rumos do país para algo melhor. O projeto ganhou aprovação na Câmara e no Senado e passou a ser aprovado também pela população. Uma comissão foi formada para levar a proposta para Dom Pedro, que a essa altura tinha já 14 anos de idade. Os relatos sobre a reação de Pedro de Alcântara são conflitantes. Alguns apontam uma espécie de maturidade prematura nele para assumir a posição, enquanto outros relatam que ele demonstrou mesmo uma qualidade alheia ao debate político do país e aceitou timidamente a proposta. Dada a aprovação do herdeiro, a Assembleia Geral anunciou em 23 de julho de 1840 a antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara. E com isso, o herdeiro do trono brasileiro tornou-se maior de idade com apenas 14 anos e foi considerado apto para imperador do Brasil. E esse acontecimento ficou conhecido entre a população por golpe da maioridade. O primeiro golpe que o Brasil sofreu. Embora o golpe da maioridade tenha acontecido em 23 de julho de 1840, a coroação de Pedro de Alcântara só fora acontecer no ano seguinte. A cerimônia aconteceu no Rio de Janeiro no dia 18 de julho. Por meio dela, Pedro de Alcântara foi coroado imperador do Brasil e tornou-se Dom Pedro II, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. A cerimônia foi um evento grandioso e tinha como objetivo manifestar o poder da monarquia para a população. Inclusive, obras foram realizadas no Rio de Janeiro durante todo o primeiro semestre de 1841, com o objetivo de deixar tudo impecável para que o imperador pudesse ser coroado e entronizado. A coroação de Pedro II inaugurou o segundo reinado e ele permaneceu no trono até 1889, quando o golpe da proclamação da República o expulsou do país. O golpe da proclamação da República será tema do nosso próximo vídeo da série Golpes do Brasil. Não perca e não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui neste canal. É muito importante que você faça também um comentário logo após a estreia do vídeo, porque
dá a oportunidade de outras pessoas que não conhecem o nosso trabalho conhecerem e fazer também a sua inscrição. Traga mais um amigo, um parente, alguém que você sabe que se interessa pelo tema de educação, história e política. Nós também temos vídeos de notícias aqui. Não esqueça de ajudar se tornando membro deste canal por apenas R$3. Um pequeno incentivo para o nosso trabalho. Podendo ajudar no Pix, também te agradeço no número 252-791-61802 ou no número de celular 11 9 8075 8181. Vamos conhecer a história do nosso Brasil. Somente assim criaremos uma identidade forte e robusta para lutarmos juntos contra os golpes ao qual esse nosso país vive às voltas. Tchau, até a próxima oportunidade. Curta, compartilha, se inscreva, se torne membro e colabore no Pix. Tchauzinho!